Essa é mais uma aula sobre tipos de fontes bibliográficas, né? É uma aula sobre internet, jornais e revistas. É muito comum dos estudantes virem perguntar se podem usar a fonte tipo YouTube, Wikipédia e coisas do tipo. Antes de continuar, tá? Só um aviso, eu vou tratar essas fontes como fontes secundárias. Eu não vou tratá-las como fontes primárias, que são aquelas fontes que não têm tratamento dos dados, que é o dado bruto, o dado como ele foi obtido, tá? Porque aí, é claro, não se aplicam as restrições que eu vou colocar agora. E, de novo, né, para entender melhor essa aula, é importante que você tenha entendido como é que funciona o sistema de revisão por pares, que é aquele sistema que dá credibilidade para a obra e confiança para o leitor. Eu falei sobre isso naquela primeira aula sobre tipos de fontes bibliográficas. Voltando então, de qual tipo de fonte que a gente está falando, assim, bem especificamente? Wikipédia e similares, todas as wikis que são sites que podem ser editados colaborativamente, YouTube, podcasts, vlogs e blogs, Twitter e outras redes sociais. E provavelmente o seu orientador ele já te orientou que não é aconselhável usar essas fontes. E eu não duvido que ele tenha te pedido assim expressamente para não usar essas fontes. Mas assim, por quê? É uma implicância? É porque os orientadores normalmente são pessoas mais velhas e não estão acompanhando a tecnologia? Sei lá, não tem nada a ver com isso. Tá? É porque o sistema de revisão por pares dessas fontes não existe. Qualquer um pode publicar, não passa por nenhum tipo de revisão, não passa por nenhum tipo de curadoria, é só tu produzir o conteúdo e publicar. Então, não tem como a gente saber se aquela obra foi avaliada por um especialista da área que vai poder verificar, por exemplo, a confiabilidade das informações, se a bibliografia está atualizada, se a metodologia que levou a obter aqueles resultados está correta e se as conclusões que aquele autor chegou têm ligação com os resultados que foram obtidos. Toda essa cadeia, que é uma cadeia bastante complexa, para que tu tenha a tua pesquisa publicada, ela é ignorada na internet, porque é outro objetivo. Não é um veículo para a produção de conhecimento científico, não é um veículo para a produção de texto acadêmico. O objetivo é outro. Então, quando a gente pensa em fontes da internet, a gente, orientador, a gente sempre fica com o pé atrás por causa disso, porque a gente não tem como assegurar a qualidade daquele conteúdo. Então, assim, é só tu responder para ti mesmo, tá? Tu poderia publicar conteúdo sem necessidade de revisão na Wikipédia, no YouTube, podcasts, etc, etc. Se a resposta for sim, não dá para usar em trabalhos acadêmicos. Assim, isso não quer dizer que não tenha excelente conteúdo produzido nesses canais. Não quer dizer que eu mesma não aprenda, ou eu recomendo para os meus alunos estudarem com esse ou aquele canal do YouTube, ouvirem esse ou aquele podcast, mas é diferente. O objetivo da aula é aprender, é mostrar alguma área, é mostrar o que pode ser feito com alguma ferramenta. O TCC e o texto acadêmico, de uma forma geral, eles têm outros objetivos. Então, é muito importante que a gente tenha uma fonte que a gente possa confiar no que ela está dizendo. Tem outro tipo assim de fonte de internet que aí é o contrário, eu acho que a gente consegue confiar com bastante segurança, que são sites institucionais. Então, por exemplo, sites de ministérios, de secretarias, de universidades são bastante confiáveis e podem ser utilizados. Sites de empresa que descrevem produtos, serviços, enfim, que eles estejam fornecendo, também podem ser usados, quando o assunto for algum serviço daquela universidade ou alguma lei promulgada por tal e tal governo.
Aí, nesses casos, a gente pode utilizar com tranquilidade esses sites institucionais. E, por último, eu queria falar sobre jornais e revistas que talvez não sejam, assim, fontes de internet no sentido de que elas são anteriores à internet, né? Apesar de estarem muito presentes na internet. Eu acho que se a gente for usar jornais e revistas como fontes primárias, sem problemas, tá? Então, assim, por exemplo, se tu quiser no teu TCC demonstrar a ligação entre os maiores jornais brasileiros e a ditadura, é só tu pegar capas de jornal, revistas, capas de revistas, matérias e tal, e fazer a listagem ali dos textos que demonstram esse apoio. Mas aí tu está usando como fonte primária, né? Como fonte secundária, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, pensando ainda de novo no sistema de revisão por pares. Quando a gente está falando de jornais e revistas, o sistema de revisão por pares é a opinião do editor. E a opinião do editor, ela pode ser a opinião, na verdade, do grupo econômico que controla o jornal. Então, é muito difícil que essa opinião seja imparcial. E uma coisa que o sistema de revisão por pares, duplo cego e anônimo, né, tenta assegurar é a imparcialidade da revisão. Tem outra questão, né, que nesses veículos, tanto em jornais como revistas, como YouTube, podcasts, etc., o texto ele é mais superficial, ele é mais resumido e ele não costuma apresentar as fontes. Então, para o texto acadêmico, ele não é o mais qualificado. Esse tipo de veículo, eles têm objetivos diferentes, né? Eles são veículos de massa, eles têm como objetivo alcançar uma quantidade bastante grande de leitores, até para se tornarem viáveis economicamente, né? Então, eles não vão seguir, não tem por que seguir os parâmetros da publicação acadêmica, são coisas diferentes. Aí a pergunta para a gente terminar essa aula, se tem exceções. Eu acho que tem, tá? Principalmente na área que eu oriento TCCs, eu acho que tem, tá? Mas acho que essas exceções elas são poucas e elas são restritas a certas áreas ou temas. E eu acho que essas áreas são aquelas em que é difícil para o texto acadêmico, para o sistema de publicação acadêmica, manter o passo com a evolução tecnológica ou assuntos que não tenham interesse científico, né? Então, assuntos que são projetuais, práticos e muito tecnológicos, provavelmente tu vai ter uma informação mais atualizada e até mesmo mais aprofundada em canais, digamos assim, não acadêmicos da internet do que em congressos ou livros que têm um ciclo de publicação bem mais lento, né? Bom, se esse for o seu caso, se você acha que esse é o seu caso, a minha sugestão é que você explique isso assim logo no início do texto, dizendo para o leitor, escrevendo para o leitor que você entende que o ideal seria usar como referências artigos, livros e etc. Mas que como o tema que tu está desenvolvendo tem as características que tornam a internet um veículo mais adequado para encontrar informações atualizadas e aprofundadas, aí você tem que fazer essa justificativa, porque talvez seja um assunto que tenha um desenvolvimento tecnológico muito rápido, enfim, tem que fazer a justificativa para o leitor. E aí, por isso, você decidiu incluir referências que não passaram pelo sistema acadêmico de publicação baseado em revisão por pares. Eu acho que quando tu toma essa postura, quando tu assume essa postura, tu mostra para o teu leitor que tu tomou uma decisão consciente, que tu sabe os limites, que tu sabe as consequências, mas que pesando o positivo e o negativo, tu achou que valia mais a pena incluir um certo tipo de fonte que não é o padrão da gente encontrar em textos acadêmicos, porque o benefício compensaria a qualidade, né, do processo de revisão por pares dessas fontes.